pregou de muitas maneiras, de muitas formas, mas quando Jesus, ele viu que o tempo dele estava chegando, a crucificação, ele sempre divulgou e alertou os seus seguidores, mas vem aquele momento, vem aquela hora difícil em que vocês me abandonarão, porque o propósito de Cristo era morrer e salvar o homem e a mulher caída. A Bíblia vai dizer que todos estão destituídos da glória de Deus. Não há justificativa para o homem, para a mulher, se ele não nascer da água, não nascer do Espírito, não nascer da palavra de Deus, ele não entrará nas portas de pérola do reino celestial. Jesus vai dizer que ele vem e ele virá e todo olho verá, todo joelho se dobrará nesta terra, grandes e pequenos, poderosos, ricos ou pobres, toda etnia, toda nação, todo povo que configura ser humano, ele há de se prostrar diante de Cristo, mas não é o Cristo que carregou a cruz, porque quando Jesus ele caminhou ali no corredor para chegar ao Gólgota, Jesus muitas das vezes ele olhou ali e pensou que ele poderia desistir da cruz do Calvário por causa de mim e de você. Ele prosseguiu. Talvez aquela cruz, o patíbulo, ela estava muito pesado, porque o pecado da humanidade estava sobre os ombros de Jesus, ele estava sobre a responsabilidade de Jesus. Talvez o inimigo usou de muitos sentimentos, como mulheres choravam, como homens diziam, como pessoas o elogiavam e saltavam quando ele entrou no dia de Pentecoste montado em um jumentinho. Todas as coisas que o Filho de Deus usou foram emprestadas, até mesmo o jumentinho que carregou o Senhor no Pentecoste, ele foi emprestado. A ceia naquele lugar onde Jesus reuniu os discípulos foi emprestado. Todas as coisas que o Senhor levou sobre si, o seu ministério foi emprestado. A cruz foi emprestada. Você emprestou a cruz ao Senhor, os seus pecados, a sua vida, a sua conduta maligna, perversa, a sua mente diabólica, o seu coração cheio de amargura, de ódio, estava pensando sobre a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. E Jesus prosseguiu levando a cruz no Gólgota. Ali achou o momento em que ali ele já não suportava tanto peso, ferido, açoitado. Ali foram rasgadas suas vestes, no lugar de coroa lhe deram espinho, no lugar de vestes rasgaram as suas vestes. Pensa no momento em que Jesus se colocou diante daqueles guardas romanos. Aqueles guardas zombavam, escarneciam, homens malignos, cheios de demônio, cuspiam, escarravam no rosto de Jesus e ali açoitavam a Jesus a todo momento. Creio eu que ele sofreu diversas maneiras, diversas formas. Ao ser sentenciado perante o tribunal romano, ele foi açoitado, uma quarentena de açoite. Talvez você ache que um chicote comum, não. Naquele chicote havia pontas de osso, e cada lapada que dava nos lombos de Jesus havia carne saindo naquele açoite. Mas Jesus ali ainda tinha um objetivo: salvar o homem caído, salvar a mulher caída. Você está caído, você está sem Deus, você é constituído impuro diante do Senhor. Você está sendo reservado a esta oportunidade nesta manhã para ouvir, abrir o seu coração, para dar lugar ao Espírito de Deus, porque todo aquele que ouve estas palavras e a pratica será um homem semelhante àquele que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas e deram contra aquela casa e nada fez que ela caísse. Quando você estiver em Cristo, nada vai deter você. Quando eu aceitei a Jesus e abandonei o crime, Deus ele me mostrou por várias maneiras. Muitas das vezes nas madrugadas pregava para traficantes, eles empunhavam a arma na minha cabeça, uma quadrada, uma pistola, e assim engatilhava e apertava o gatilho, mas não saía bala, porque Deus ele guarda aqueles que são seus.
porque se houvesse no meu coração um momento da minha vida de fraqueza, talvez eu não estaria aqui também fazendo esta obra. Não é obra de homens, não é obra do nosso impulso, do nosso desejo estar aqui. É o Espírito de Deus que nos traz esta vontade, porque esta vontade foi dada aos anjos e Deus convocou nós como seres humanos para fazer esta obra. Os anjos, se estivessem pregando nesta terra, eles estariam como em Sodoma e Gomorra, dizendo a Ló: escapa-te pela tua vida, porque virá fogo, enxofre sobre aquela terra. E veio o juiz de Deus é lavrado em fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, e Deus reduziu a nada aquela nação abominável, aquela nação que praticava desde zoofilia, sexo com animais, bruxaria, praticava feitiçaria, buscava ali encontrar resposta em adivinhações, em sorte, bebedice, prostituição e toda orgia havia naquela cidade. Assim, nos dias de hoje, nós nos comparamos e vemos que Sodoma e Gomorra ainda não pereceu, mas ainda está no coração do homem. Mas Jesus, prosseguindo, levando aquela cruz pesada no Gólgota, ali ele caiu, ali ele já sentiu ali as suas pernas, talvez a fraqueza do corpo físico, e ali os soldados viram um homem chamado Sirineu, um homem da cidade de Cirene, e chamaram aquele homem e obrigaram a levar a cruz. Até aquele homem foi emprestado para ajudar a Jesus a levar a cruz, porque